A Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite para os gastos públicos. A sessão terminou durante a madrugada, isso depois de os deputados votarem os destaques. Sobre isso, eu vou conversar com o nosso repórter Marcelo Cosme, lá em Brasília. Bom dia para você, Marcelo. Bom, a gente estava acompanhando ontem, ao longo do dia, naquele otimismo do governo, falando em 360 votos. Eram necessários 308. O otimismo acabou se confirmando, hein? Exatamente. Bom dia, Elô. Bom dia para todo mundo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, chegou a dizer no meio da tarde que teria 365 votos, acabou dando 366 contra 11 votos, que não concordavam com a proposta e 2 abstenções. O mínimo exigido era 308, foram 366 votos a favor da PEC, então foi aprovada com folga. Mesmo assim, foram horas de discussão. A gente sabe que a sessão começou por volta de 10, 11 horas da manhã e só acabou às 2 da manhã. A votação mesmo do texto principal aconteceu ali por volta de 10h30, 11 horas. Mas depois ficaram se votando os destaques, que é justamente alterações que principalmente a oposição tentava fazer nesse texto principal. Mas a base aliada do presidente Michel Temer se manteve firme, deu os 366 votos necessários para aprovar essa PEC, continuou no plenário e derrubou todos os destaques. Falando no presidente Michel Temer, ele passou o dia envolvido nessa questão, não era para ser diferente, ligando para os líderes até que o resultado final acontecesse. A oposição diz que essa PEC traz um grande prejuízo para as questões sociais, se vai evitar daqui para frente investimentos em saúde, educação, habitação, principalmente nos programas sociais. Já o governo Michel Temer fala que é a única forma necessária para colocar o país de volta no ritmo do crescimento para essa recuperação fiscal. Tanto que logo após essa votação na Câmara, onde esse principal, vamos dizer assim, teste de fogo do governo Michel Temer, tiramos o impeachment, mas depois que ele assumiu de forma definitiva esse primeiro teste dele, o porta-voz da presidência da República veio a público falando da importância dessa aprovação. Vamos ouvir o que ele disse, por favor. O apoio dado pelo Congresso aos esforços do Executivo é e será fundamental para que o Brasil retome o crescimento com inflação controlada e com a capacidade de implementar políticas sociais voltadas para o bem-estar de cada cidadão brasileiro. Orçamento equilibrado representa a garantia de que haverá, no futuro, os recursos necessários para as políticas sociais de combate à pobreza e para a saúde e a educação. A emenda não retira nenhum dos direitos garantidos pela Constituição e preserva os gastos justamente nas áreas de saúde e de educação. Agora, Marcelo, você que entende como funciona tudo aí em Brasília, a gente sempre fala votação em primeiro turno, Quantos turnos serão? Qual o próximo passo aí dessa PEC do teto dos gastos? É bom deixar claro que essa aprovação não significa que está valendo, Elô? Exatamente isso. São necessárias 2 votações em cada uma das casas. Então, se votou ontem na Câmara dos Deputados, é necessária mais uma votação com o mesmo índice mínimo de 308 votos no plenário da Câmara ainda. Havia uma expectativa, um movimento para se tentar antecipar essa votação. Mas o relator da proposta já disse, vamos obedecer os prazos, o que diz o regimento da Câmara, para evitar qualquer questionamento na Justiça. Então, essa votação em segundo turno na Câmara só deve acontecer em novembro. Se for aprovada, por no mínimo 308 votos na Câmara, segue para o Senado. E lá também da mesma forma, tem que ser aprovada em 2 votações. Para então, se isso acontecer, virar lei a partir de 2017. E se essa PEC entrar em vigor como está agora, o que acontece? Os gastos públicos só podem aumentar num determinado ano o mesmo índice da inflação. Um exemplo, se em 2016 a inflação fechar em 6%, em 2017 só se pode aumentar esses gastos em 6%. A única diferença que se tem aí é para a saúde e educação no primeiro ano, isso em 2017. Mas depois de 2018 já vale tudo igual. Os investimentos só podem ser atrelados à inflação do ano anterior. E se a PEC entrar em vigor em 1º de janeiro de 2017, ela vai valer por 20 anos. É o que o governo defende, dizendo que é a única forma necessária de retomar o crescimento e de ajustar as contas públicas. Elô.
Marcelo, muito bom te ter aqui de manhã. Com essa paisagem bonita, tá ventando aí em Brasília. Tomara que sejam bons ventos, hein? Pois é, você sabe que essa época do ano quase não chove, sim, mas tem bastante vento. A gente estava dizendo hoje pela manhã, ainda bem que eu troquei de horário com a Marina Franceschini, que o cabelo dela ia trabalhar um pouco. O meu ajudou até o cinegrafista aqui, que a gente pudesse ficar nesse cantinho com menos vento. Bom dia para você, Elô. É uma vantagem dos homens sempre na reportagem. Obrigada, viu?